Bom dia. Nós vamos dar sequência à nossa série. Você que já tem acompanhado, nós estamos nas últimas semanas falando sobre a primeira carta de João. A gente se propõe a fazer essa série expositiva, ou seja, pelas próximas semanas e meses, nós vamos nos dedicar a expor essas 3 cartas de João. Começamos lá no capítulo 1 da primeira carta, no primeiro verso, e a gente vem seguindo. O nome dessa série é Amor pela Verdade, e hoje nós chegamos ao 3º sermão dessa série. Bom, se na semana passada nós terminamos em 1 de João 2:2, hoje nós começaremos a partir de 1 de João 2:3. Não precisa ter medo não, pode ficar tranquilo. 1 de João 2:3 é uma resposta meio óbvia. Se a gente falou que a gente vai caminhar por todos os versos e a gente parou no 2, parece meio óbvio sugerir que a gente vai começar hoje a partir do verso 3. Só que tem um verso 2,5. Não tem não. Eu estou falando sobre questões óbvias. E aí eu me lembro, há algum tempo atrás, na época, vocês sabem de quem? A gente tinha um personagem na TV, na época que crente podia assistir Globo, enfim, na época que essas coisas aconteciam, tinha um personagem na televisão, pode ser que você se lembre dele, não é tão antigo assim, que o nome dele era Saraiva. Quem se lembra do Saraiva aí? Levanta a mão. Ah, tá. Só eu que lembro. Beleza. Tem um pessoal aí mais antigo que eu. Tá, beleza. Pode ficar tranquilo. Não tem problema, não. Mas o Saraiva, ele tinha o seguinte bordão. Pergunta idiota. Ah, tá. Ninguém lembrava, mas todo mundo sabe o bordão. Tá, beleza. Tranquilo. Pergunta idiota, tolerância zero. Eu não sei se você se lembra desse personagem, mas você que não se lembra, mesmo sendo bem mais velho que eu e você não levantou a mão, não tem problema. Você pode colocar no YouTube depois para pesquisar. Mas era um homem que simplesmente odiava responder aquilo que era óbvio. Qualquer pergunta óbvia que era feita para ele, ele respondia usando ironia, usando sarcasmo, e logo em seguida ele completava com esse bordão dizendo: pergunta idiota, tolerância zero. O ator que o interpretava por último morreu, então como ele não está aqui hoje, eu fico muito tranquilo para fazer algumas perguntas para vocês. Eu vou propor aqui que a gente começar com um quiz da CBM, eu vou te fazer algumas perguntas. Responde só mentalmente, por favor, tá? Não precisa responder, mas eu queria te fazer algumas perguntas para a gente começar a nossa conversa hoje. Em primeiro lugar, quanto tempo durou a Guerra dos 100 anos? Vira para o irmão do seu lado e fala a sua resposta aí. Quanto tempo durou a Guerra dos 100 anos? Vamos lá, segunda pergunta. Em qual país se fabrica o chapéu Panamá? Vira para o irmão do lado e também dá a sua resposta aí. Guarda esse espírito de Saraiva dentro de você, em nome de Jesus. Terceira pergunta, vamos lá. Qual animal é homenageado no nome das Ilhas Canárias? Quarta e última pergunta, acho que é a última. Em que mês os russos celebram a Revolução de Outubro? Não sei se você se lembra, mas antigamente as pessoas perguntavam assim: qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Lembra desse negócio? Eu vou te dar as respostas então. Quanto tempo durou a Guerra dos 100 anos? 116 anos. Em qual país se fabrica o chapéu Panamá? Equador. Qual animal é homenageado no nome das Ilhas Canárias? Cães. O nome original das ilhas está relacionado e significa Ilha dos Cães. Em que mês os russos celebram a Revolução de Outubro? Em novembro. Porque apesar de ser outubro, na época eles adotavam um calendário diferente que foi abolido. Então, a data, de acordo com o calendário do Ocidente, que nós temos hoje, que os russos também utilizam, é a data de 7 de novembro, mas eles seguem chamando a Revolução de Outubro. O que a gente percebe aqui? Que, por vezes, o que nós entendemos como sendo uma questão tão óbvia, não é tão óbvia assim quanto a gente poderia supor ou imaginar. Há questões na vida que parecem óbvias, mas elas podem te fazer perder pontos numa prova, na escola, na faculdade, por exemplo. Elas podem te fazer perder dinheiro no show do milhão, se você for um participante do show do milhão. Ou elas podem te fazer perder o que é ainda mais valioso, que é a nossa relação com Deus. Uma pessoa se afirmar cristã não significa que, obviamente, ela é uma cristã, uma pessoa cristã. No texto de hoje, João ele nos dá algumas dicas
sobre como nós conseguimos identificar alguém que diz conhecer a Deus e se relacionar com Ele, mas se de fato essa pessoa conhece a Deus e se relaciona com Ele. A ideia não é que você saia daqui com instruções práticas para julgar o cristianismo e o evangelho dos outros, não. A ideia é que você repense a sua própria vida e caminhada cristã e que você saia daqui perguntando, mas como eu posso aplicar isso na minha vida para saber se o meu cristianismo é de fato verdadeiro? Como eu posso, à luz do que a palavra de Deus me ensina, saber se eu sou de fato um filho de Deus ou se eu só me afirmo como um filho de Deus sem ser? Como saber se a minha relação com Deus, na prática, tem desenvolvido bons frutos e eu posso afirmar, de fato, que eu sou um filho de Deus, de acordo com o que as Escrituras me definem como padrão? Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. A gente vai ler hoje até o versículo 11. Depois você pode pesquisar no Google as respostas, depois, tá? Pessoal, já com... 1 de João 2, versos 3 a 11. Eu tive que olhar no Google, algumas eu perguntei, porque o Flávio estava vivo na época, ele me ajudou aí a lembrar, né? A Guerra dos 100 Anos, ele passou por ela toda, não foi, Flávio? 1 de João, capítulo 2, Flávio está ameaçando me processar, irmãos, orem por mim. Ele já colocou uma câmera aqui, ó. Danilo é cúmplice dele, veio aqui colocar no começo do culto, não sei se vocês viram. Te amo, tá, Flávio? 1 de João, capítulo 2, versos 3 a 11. O texto diz o seguinte: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. A nossa oração é que o Senhor fale conosco através do Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor nos faça olhar para esse texto e olhar para dentro de nós também à luz do que esse texto nos ensina. Que a gente se questione se a gente tem andado de fato como deveria andar e que a gente repouse na tua graça e na tua misericórdia, porque mesmo nos dias em que estamos distantes e longe daquilo que o Senhor tinha planejado para nós, tem planejado para nós, ainda assim a tua graça e a tua misericórdia nos poupam, nos alcançam e fazem com que nós que cremos no Senhor tenhamos essa certeza, mesmo nos dias mais sombrios, de que somos teus filhos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Se você estava aqui na semana passada, ou se você conhece a primeira carta de João, se não, você pode ler depois os versos anteriores, mas os versos anteriores, eles podem ter causado alguma confusão nos leitores originais. João está falando que quem é filho de Deus anda na luz, que quem é filho de Deus não anda na prática do pecado. Logo em seguida ele vai dizer que todos nós temos pecado, que se a gente diz o contrário, nós somos mentirosos. E pode ser que isso tenha gerado alguma confusão nos seus leitores, nos seus ouvintes, à medida que essa carta era lida para esse conjunto de igrejas. Pode ser que algumas pessoas se perguntassem, bom, mas como eu sou filho de Deus se eu acabo pecando às vezes? Como eu posso afirmar que ando na luz se por vezes eu estou cedendo aos pecados e vivendo longe de Deus? Será que João estava jogando alguma indireta para a gente? E João deixa ainda mais claro nesse trecho que é possível saber se você é de fato filho de Deus. Você já teve dúvidas disso? Você já se perguntou se você é de fato salvo? Pode ser que você tenha crescido na igreja, inclusive, ouvindo que você tem que ter certeza da tua salvação, mas dependendo da salvação que te venderam, pode ser que você tenha crescido na igreja e em dúvidas sobre isso.
Porque para muitos a salvação está relacionada ao meu desempenho. De modo que se eu estou bem, se eu pedir perdão a Deus, eu tenho certeza que eu estou salvo. Mas diante de um pecado, de um deslize, de um erro, eu passo a me questionar se de fato eu fui salvo por Deus. Pode ser que você tenha crescido nessa confusão de ter que afirmar que tem certeza da sua salvação, porque você ficaria com vergonha de dizer o contrário, mas ao mesmo tempo sendo bombardeado por essas dúvidas e por essa crise interna, pensando se realmente eu fui alcançado pela graça de Deus e se de fato eu fui salvo. João, nesse trecho, ele propõe alguns testes que nos ajudam a respondermos a essas perguntas. Esses testes, essas perguntas que nós podemos fazer a partir desses versos, na verdade, elas ajudam cristãos a se entenderem como filhos de Deus e, ao mesmo tempo, elas nos ajudam também a revelar a verdade sobre aqueles que se dizem filhos de Deus, quando, na verdade, não o são. Pode ser que você já tenha ouvido a frase, todo mundo é filho de Deus. Há um tempo atrás, nós fizemos uma série aqui na igreja chamada Fake News. Foi numa época bem legal do nosso país aí, deu uma confusão danada, mas graças a Deus a gente teve a oportunidade de falar sobre essas frases que as pessoas afirmam o tempo todo, que viraram até ditados populares, mas a Bíblia diz o contrário. E a gente teve como exemplo, todos os caminhos levam a Deus. E a gente vê Jesus falando que Ele é o único caminho. Todo mundo é filho de Deus, foi um desses exemplos, sendo que a Bíblia deixa muito claro que filho de Deus é somente quem crê em Jesus. João mesmo vai escrever no primeiro capítulo do seu evangelho, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que recebeu a Jesus por meio da fé. Mas tudo bem, a gente vai nos guiar a partir dessas 3 perguntas, que são testes, na verdade, e cujas respostas podem não ser tão óbvias assim. Então, à medida que a gente for falando sobre as perguntas, não responda assim de forma muito óbvia. Mas é claro que sim, não, para analisar, para refletir, porque assim como aquelas perguntas que eu fiz no início, talvez pareceram meio óbvias para alguns, e vocês viram que a resposta não era tão clara assim quanto você imaginava, pode ser que essas perguntas relacionadas à sua própria vida não tenham respostas tão claras quanto você gostaria que tivesse. Então, esses 3 testes que nós olhamos para esse texto e percebemos, o primeiro deles, João está descrevendo nos versos 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Eu não sei se você já percebeu, mas nós lemos até agora 10, 11, 12, 13, 14 versos, e eu perdi as contas de quantas vezes João está chamando o pessoal de mentiroso. Você percebeu isso? Se você diz isso, mas faz de outro jeito, mentiroso. Se você diz que não tem pecado, mentiroso. Se você diz que não tem praticado pecado, mentiroso. E a gente cresceu ouvindo que João era o apóstolo do amor. Amor não significa... amar não significa deixar de falar a verdade. João, ele está sendo muito claro. É como se ele dissesse, eu estou ativando o modo sincerão agora. Se quer falar de amor, fala com a MC Marcinho, porque eu vou falar... Ele morreu, né? Desculpa. Eu vou falar a verdade para vocês, e vocês precisam saber que se alguém professa uma coisa, mas vive uma vida totalmente oposta a essa fé que diz professar, a essa mensagem que diz crer, essa pessoa não é outra coisa senão uma pessoa mentirosa. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para analisar e para avaliar a nossa relação com Deus, se de fato somos filhos de Deus, se de fato cremos em Jesus, se de fato andamos na luz, e a primeira pergunta é a seguinte: eu obedeço a Deus? Será que eu posso olhar para mim, fazer essa pergunta, eu obedeço a Deus, e responder de forma clara, direta, assertiva? É importante nós entendermos, irmãos, que a obediência é o alicerce sobre o qual a vida cristã é construída. João está falando de um Deus que pode ser conhecido em Jesus. João não está falando de uma divindade distante e abstrata. Ele começou essa carta dizendo
que o verdadeiro Deus, o que era desde o princípio, o que criou todas as coisas, esse mesmo Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos tocaram nele. Eu estou falando desse nível de Deus para vocês. Eu estou falando de um Deus que pode ser conhecido. E conhecer, no sentido bíblico, tem uma ideia de intimidade. Conhecer Jesus é muito diferente de ouvir falar sobre Jesus. Você pode ouvir falar sobre muita gente, e na nossa língua nós usamos a expressão conhecer de forma diferente. Nós dizemos que conhecemos alguém sobre quem ouvimos falar. Você conhece o Neymar? Sim, conheço o Neymar. Passou o Pelé, inclusive, essa semana e tal. Conheço, eu ouvi falar sobre ele. Eu tenho algum entendimento sobre ele. E nós dizemos que conhecemos essas pessoas famosas. O Neymar, o presidente, o vocalista da banda Dulos e tantas outras pessoas famosas que a gente vai lidando, ouvindo falar ao longo da vida e afirmando que nós conhecemos. Conhecer no sentido bíblico não é isso. Conhecer Jesus é ter um relacionamento pessoal com ele. Conhecer Jesus é ser íntimo dele. Conhecer Jesus é se relacionar com ele. E a grande prova que me faz afirmar que eu conheço a Deus de fato é se eu o obedeço. E aí eu te faço a pergunta: será que a sua resposta é tão óbvia para essa pergunta? Você obedece a Deus de fato? Nós vivemos na nossa geração uma forte crise de autoridade. As pessoas hoje em dia têm alguma dificuldade e alguns problemas em obedecer ordens. Algumas relações de hierarquia, elas foram, por algum motivo, totalmente horizontalizadas, se é que essa palavra existe. E aí as pessoas falam com algum saudosismo, e eu não estou entrando no mérito do quanto isso é bom, é importante, mas é fato que há algum tempo uma relação entre um professor e aluno era uma relação bem diferente de uma relação entre um professor e aluno nos dias de hoje. Independente das relações humanas, irmãos, a nossa relação com Deus segue sendo uma relação entre um Senhor e os seus servos. Não importa o quanto Deus nos ame, não importa o quanto Ele tenha vindo até nós, se fazendo como um de nós, Ele segue sendo Senhor. O texto bíblico, que é o texto que diz que ele abriu mão, que não julgou que o fato de ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se, assumiu a forma de servo, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, foi reconhecido em figura humana, se fez como um de nós. Esse texto mesmo vai dizer que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Independente das relações humanas, nós temos um Senhor e a Ele nós devemos obediência. Por mais que Deus nos ame, ao contrário do que muitos acreditam, amor não significa ausência de regras e ordens. Deus nos ama, sim, nós temos a prova disso no Evangelho, mas Ele segue sendo o nosso Senhor e a Ele nós devemos obediência total e irrestrita. O mesmo Jesus vai dizer em João capítulo 14, versos 15 e 21. Jesus está dizendo, Jesus que muitos pintam como sendo alguém que só fala de coisas boas, não exige nada de ninguém. Esse mesmo Jesus vai dizer o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Não adianta falar que ama a Deus se você não obedece o que Ele manda. Não adianta você falar, Senhor, eu te amo sobre todas as coisas, se você não é capaz de obedecê-lo. E Ele segue dizendo, aquele que me ama, ou seja, é aquele que me obedece, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei, e me manifestarei a Ele. Alguém que se diz um verdadeiro cristão deve necessariamente se submeter a Jesus e ao seu senhorio. O primeiro grande teste para saber se eu sou um filho de Deus, se eu creio em Jesus, se eu ando na luz, é esse teste. Eu estou disposto a obedecê-lo. Jesus conta uma parábola das ovelhas e dos bodes, falando sobre o grande dia do Senhor, o dia que Ele virá e Ele vai separar as ovelhas de um lado, os bodes de outro lado.
dizendo, olha, vocês aqui sejam bem-vindos, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês não falaram que bandido bom é bandido morto, mas vocês foram lá me visitar, então entrem aqui no gozo eterno do seu Pai, preparado para os anjos desde a eternidade e tal. E aí do outro lado ele vai virar para outros e vai dizer, vocês afastem-se de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque eu tive fome e não me deram de comer, estive nu e não me deram de vestir, tive sede e não me deram de beber. Afastem-se para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus está falando de um inferno eterno preparado para o diabo e seus anjos, para essas pessoas. E eles dirão quando? E para os de cá, Jesus vai falar assim, bom, quando vocês fizeram isso pelo menor dos meus pequeninos, fizeram para mim. E para o outro lado, quando vocês deixaram de fazer para o menor dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim mesmo. E essas pessoas vão tentar argumentar dizendo, Senhor, quando? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não falamos em outras línguas? Em teu nome nós não curamos pessoas? E Jesus vai dizer para eles, afastem-se de mim, porque eu nunca os conheci. A forma pela qual nós demonstramos que o nosso relacionamento com Deus é verdadeiro não é através de sinais, prodígios, curas e milagres. A forma pela qual nós demonstramos que o nosso relacionamento com Deus é verdadeiro é através da obediência. E aí a gente eleva o sarrafo a uma altura que talvez a gente não consiga alcançar. Mas João não está falando em momento algum sobre perfeição. Lembre-se sobre o que nós falamos na semana passada. Ele está escrevendo para cristãos que deveriam andar na luz. E ele está dizendo, ainda assim, saibam que todos vocês têm pecado. Não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com disposição em obedecê-lo. E obedecê-lo porque eu o amo. Não é uma obediência cega e sem sentido. Eu quero obedecê-lo porque eu o amo. Eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida e que Ele tem o melhor para mim, mesmo quando eu discordo dos planos dEle. O que é possível em muitas vezes, aliás, é a grande tendência de acontecer na nossa caminhada. Eu quero obedecê-lo porque eu o conheço. Eu quero obedecê-lo porque eu confio nele, ainda que as suas ordens sejam contrárias àquilo que me agrada. E o que mais nós temos nas Escrituras são exemplos de pessoas que obedeceram, ainda que essa obediência lhes custasse muito. Abraão, chamado por Deus para ser pai de muitas nações, um homem já em idade avançada, com uma esposa estéril, e de repente tem um filho chamado Isaac, e quando parece que está tudo bem, família perfeita, Deus vai e pede a Abraão para levar Isaac para sacrificá-lo no monte. Ele vai até lá. Na hora do sacrifício, Deus diz para ele que não, que estava providenciando um cordeiro, mas Abraão ele foi obediente a ponto de levar o seu filho no monte. Moisés, quando foi chamado por Deus, a sua obediência lhe custou uma vida tranquila no Egito, tratado como príncipe, criado na família de Faraó. Ele passa a se identificar com o povo hebreu, ele passa a viver como um estrangeiro, alguém exilado, na verdade, que não poderia voltar. A sua obediência lhe custa muito. Avançamos nas Escrituras e vemos um profeta chamado Oséias, que a ordem de Deus foi para que ele se casasse com uma prostituta. E ele se casa com aquela mulher o abandona, volta para a sua vida de prostituição. E Deus dá uma ordem a Oséias para ir lá pagar o preço de resgate por aquela mulher e trazê-la de volta para sua família. Lhe custa muito, lhe custa a reputação, a sua honra. Seguimos para o Novo Testamento e vemos Paulo obedecendo a Deus no seu chamado para o ministério. Ele que era um perseguidor se torna perseguido e lhe custa muito caro. Esse homem sofreu coisas terríveis por causa da sua obediência. Nenhum desses homens era perfeito. Todos esses homens eram pecadores, mas todos eles tinham essa mesma disposição de obedecer a Deus, porque quem anda na luz, porque quem ama o Senhor, porque quem se dedica a viver uma vida com Cristo, demonstra isso através da sua disposição em obedecer. Quer saber se você é um verdadeiro cristão? O quanto você está disposto a obedecer, se Deus te pedir o contrário daquilo que você quer. Uma coisa é nós obedecermos a Deus quando Ele manda a gente fazer o que é legal para a gente, o que a gente gosta.
Se Deus pede a você o oposto daquilo que você deseja, sonha e planeja, como é que você reage a isso? Então a primeira pergunta, não sei se é tão óbvia para você, para mim não é tanto, mas a primeira pergunta é: eu obedeço a Deus? Segunda pergunta, a gente vê entre os versos 5 e 6. Mas, ele está propondo aqui um contraste ao que diz que obedece, ao que diz que conhece, mas não obedece. Ele propõe esse contraste dizendo: mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Segunda pergunta: eu ando como Jesus andou? Vai ficando mais difícil, né? Parece que o negócio vai ficando mais fácil, mas na verdade piora um pouco mais. Obedecer, irmãos, nos leva a experimentar esse amor de Deus que se aperfeiçoa em nós. O amor de Deus se aperfeiçoa. É um processo. Não tem a ver com uma perfeição instantânea. Mas se andamos na luz, vai gerando esse processo de amadurecimento, onde é possível perceber o amor de Deus crescendo em nós. Isso só é possível quando nós temos a obediência como base para a nossa vida. E obedecer nos leva a esse desejo de andar como Jesus andou. A princípio eu sei que isso pode nos assustar. É impossível. Eu não consigo simplesmente. Como assim andar como Jesus andou? Bom, se nós falamos sobre obedecer como fundamento, nós estamos falando sobre alguém que, além de ser o nosso Senhor, é um exemplo para nós também nesse sentido, porque Ele é Deus que se faz homem, mas mesmo sendo Deus, Ele se faz homem e é obediente até a morte e morte de cruz. É o que Paulo vai dizer aos Filipenses. Jesus não exige uma obediência como um Senhor distante de nós, não. Ele está pedindo para que você seja obediente, porque Ele se fez como um de nós e a forma como Ele viveu foi demonstrando essa obediência. Logo, se eu quero andar como Jesus andou, necessariamente eu preciso ser obediente. O autor aos Hebreus, por exemplo, vai dizer que Jesus aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu. Aprender a obedecer é um processo, e aprender a obedecer é um processo que exige sofrimento. Se eu preciso aprender a obedecer, é porque a obediência não é um caminho natural. Se a obediência não é um caminho natural, é porque, por muitas vezes, Deus está me pedindo para fazer algo que não é natural que eu queira fazer. Mas nós olhamos para Jesus e percebemos que se o próprio Senhor se fez como um servo e foi obediente até o fim, o que te faz pensar que você que se diz seguidor de Cristo não precisa obedecer? Só somos filhos de Deus porque Jesus decidiu obedecer. É por causa da obediência de Jesus que nós temos salvação. Se nós estamos falando hoje sobre as marcas de alguém que é realmente salvo, isso só é possível porque Jesus obedeceu o Pai. O relacionamento do homem com o Pai estava desfeito por causa do pecado desde Adão e Eva, os nossos primeiros representantes. Deus envia Jesus que vive essa vida perfeita, essa vida obediente até a morte de cruz. Ele se entrega por amor a nós, obedecendo ao desígnio eterno do Pai. Ele ressuscita ao terceiro dia, provando a aceitação do seu sacrifício e nos abrindo agora um novo e vivo caminho para Deus. Esse mesmo Jesus promete que voltará um dia para instaurar o seu reino de forma completa, e nós podemos crer, esperar por isso e basear a nossa vida nessa certeza. Tudo isso porque Ele decidiu ser obediente aos desígnios eternos do Pai. Se você é um seguidor de Jesus, você precisa se dedicar à obediência para que você ande da mesma forma que Ele andou. Esses versos estão intimamente ligados. Se eu obedeço a Deus, a palavra de Deus está em mim, o amor de Deus se aperfeiçoou em mim, e a consequência disso é que eu vou andar da mesma forma como Jesus andou. De que modo Jesus andou e como isso nos ensina? É amar quem não merece ser amado. Eu não estou falando sobre as piores pessoas da sociedade, eu estou falando sobre você e sobre mim. É amar de forma sacrificial quem passa longe de merecer esse amor. É se preocupar em servir ao invés de ser servido.
é amar mais a vontade de Deus do que aquilo que me agrada em um primeiro momento. É se dedicar a uma vida de oração e intimidade com Deus. É obedecer ainda que isso lhe custe tudo e o final do caminho da obediência seja uma cruz. E aí as coisas vão complicando, mas eu vou te perguntar de novo. Você tem andado como Jesus andou? Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus? Parece ainda mais difícil seguir esse tipo de marca que João apresenta aqui. Mas a partir do próximo verso, ele vai nos explicar isso de um modo ainda mais prático. E esse é o terceiro teste, na verdade, que é o que vem a seguir a partir do verso 7. Diz o seguinte: amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Terceira pergunta: eu amo o meu irmão? A primeira pergunta: eu obedeço a Deus? A segunda pergunta: eu ando como Jesus andou? A terceira pergunta, que me identifica como um cristão ou não: eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo, eu demonstro esse amor pelo próximo na prática. E os versos 7 e 8, eu não sei se você notou, mas eles parecem meio desconexos e confusos, assim, num primeiro momento. Eles trazem o que nós chamamos de paradoxo. Algo que aparentemente é uma contradição, mas na verdade são afirmações que se complementam e aprofundam a compreensão dessa questão. Por exemplo, quando Jesus diz: quem quiser ganhar a vida vai perder, quem quiser perder vai ganhar. Quem falou isso foi Jesus, não foi a Dilma, tá? Jesus estava falando que quem quiser perder a vida vai ganhar e quem quiser ganhar a vida vai perder. É um paradoxo. Ele está falando sobre pessoas que precisam se dedicar àquilo que de fato importa. Quando Paulo vai dizer, por exemplo, que nós precisamos morrer para o pecado a fim de que vivamos para Deus. Como assim? Eu preciso morrer para viver, que se eu viver eu morro, se eu não morrer eu vivo? Que história é essa? É um paradoxo. Esses versos 7 e 8 trazem um paradoxo também, porque João está escrevendo: amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, no verso 7. No verso 8 ele diz: no entanto, o que escrevo é um mandamento novo. Como assim? Que sentido que isso tem? Que lógica que isso traz para mim? Esses versos trazem de fato um paradoxo. Um mandamento que ao mesmo tempo é antigo e novo. É antigo no sentido de que é um mandamento que existe desde sempre. Ele vai dizer: vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. Mas ao mesmo tempo é um mandamento novo, porque esse mandamento que nós não éramos capazes de obedecer totalmente, ele foi demonstrado em plenitude através de Jesus. É o que ele diz no verso 8. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. É um mandamento antigo que a gente tem desde sempre, mas é um mandamento novo porque eles tinham acabado de perceber esse mandamento sendo obedecido de forma plena através da pessoa de Jesus Cristo. Primeira pergunta: eu obedeço os mandamentos? Que mandamento é esse? A gente conhece lá, né, os 10 mandamentos lá que a gente lê no Êxodo ou vendo a novela da Record. A gente tem duas opções hoje em dia, audiovisual e tal, para a gente conhecer os 10 mandamentos. A gente ouve falar sobre os 10 mandamentos, que são uma síntese da lei de Deus, mas existem mais de 600 leis de Deus para o povo que estão descritos lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Uma série de leis. Preocupações com saúde pública, questões sanitárias, uma série de coisas com detalhes ali, a forma como Deus queria que o seu povo vivesse. E nós conhecemos esse resumo que são os 10 mandamentos. Agora, se nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus resume toda a lei em 2 pontos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu já ouvi gente dizer, não sei se eu falo isso, mas acho que eu falo. Eu já ouvi gente dizer que são 3 mandamentos aqui. Que primeiro você tem que amar a Deus, segundo você tem que amar você mesmo, para depois você amar o próximo como você se ama. Isso não faz o menor sentido.
todos nós somos amantes de nós mesmos naturalmente. Não precisava Jesus mandar a gente se amar porque a gente se ama. Mas tem pessoas que não têm amor próprio, que, na verdade, esse é um excesso de amor próprio que, por muitas vezes, se traduz no que chamamos de autocomiseração. A pessoa se vende como alguém que não se ama, se vende como uma espécie de coitado para que as pessoas tenham pena, desejem dar atenção a ela. O que ela está fazendo, no fim das contas? Demonstrando o quanto ela é importante para ela mesma e ela precisa ser amada. Eu já ouvi gente falar isso, não faz sentido. Primeiro que Jesus falou em 2 mandamentos. Você está dizendo que Jesus está errado? Se você quer falar isso, você está contrariando Jesus. Eu já vi gente dizer, inclusive, o contrário. Que Deus, olha o que eu ouvi um pregador dizer uma vez, que ninguém obedeceu os 10 mandamentos, só Moisés. Aí já começou errado, porque ninguém de fato é capaz de obedecer a Deus, nem Moisés, nem Flávio é capaz de obedecer os 10 mandamentos totalmente, quanto mais Moisés ou qualquer outro ser humano. E ele disse, bom, já que Moisés foi o único que obedeceu, Deus falou assim, bom, agora então eu vou diminuir para 2, porque 10, ninguém... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou diminuir de 10 para 2. E ele falou, irmãos, e isso a Bíblia não diz não, mas eu estou dizendo. Quando alguém estiver pregando e falar assim, a Bíblia não diz isso, mas eu estou dizendo, eu sugiro fortemente que você levante e vá embora, independente de onde você esteja. Mas a pessoa disse, isso a Bíblia não diz, mas eu estou dizendo. Eu acho, irmãos, que Deus agora exige que a gente ame só o próximo. Não precisa nem amar ele, não. Se a gente amar o próximo, já está de bom tamanho. Não foi isso que Jesus disse, tá? No final, se você quiser saber o nome dele para orar por ele, você me procura, mas agora eu não vou falar, não. Mas enfim, 2 mandamentos, Jesus resume toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se alguém me ama, se alguém que me ama é alguém que obedece os meus mandamentos, alguém que me ama é alguém que ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como ama a si mesmo. Se eu obedeço, se eu ando conforme Jesus, essa é a resposta para a segunda pergunta. Eu ando conforme Jesus, como eu demonstro isso? Se eu obedeço a Deus e se eu amo o meu irmão como consequência do amor que eu tenho pelo próprio Deus. Como isso pode ser visto na prática? Através do amor que eu demonstro pelo próximo. João vai dizer mais à frente, a gente vai ver isso à medida que for caminhando na carta, que é impossível alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem está vendo. Não tem como eu afirmar o meu amor por alguém que eu não vejo, se eu não amo alguém que eu me relaciono o tempo todo, que é o meu próximo. Através do amor ao próximo, nós demonstramos esse amor na prática, essa obediência na prática e essa disposição prática em andar conforme Jesus andou. O Fruto Sagrado tem uma música bem antiga, da época de um amigo meu, que ele diz o seguinte: o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Essa aparente contradição, na verdade, é o que liga todos os pontos até aqui. E ele conclui esse trecho entre os versos 9 e 11, voltando a falar sobre esse contraste, sobre o que ele falou já no texto da semana passada, entre luz e trevas. Verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Um verdadeiro cristão é alguém que anda na luz. Mas afirmar que está na luz e odiar ao seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Essa pessoa não está vivendo na luz, mas ela está vivendo nas trevas, na escuridão. O verso 10, ele vai dizer, quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Quem ama permanece na luz e não leva os outros também a tropeçarem. Quem ama de fato se preocupa com a caminhada do outro. Quem ama de fato e quer demonstrar isso na prática, leva em consideração, não desconsidera a caminhada dos demais irmãos. Quem ama de fato não vive uma vida cristã autônoma, mas a pessoa entende que ela precisa ser membro do corpo de Cristo. Ela entende que ela precisa se relacionar com os demais membros de uma igreja local, porque eu expresso esse amor a Deus e ao próximo através de uma vida comunitária. Não tem como dizer que eu quero andar como Jesus andou, se eu não me envolver com outros cristãos e não viver uma vida com outras pessoas que professam a mesma fé que eu. Não tem como eu dizer que obedeço a Deus e querer viver uma vida cristã isolada dos demais cristãos. Isso não faz o menor sentido. E no verso 11 ele vai dizer, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai,
porque as trevas o cegaram. A grande marca prática de alguém que vive nas trevas é alguém que não demonstra amor pelo seu próximo. E como a gente tem vivido dias, irmãos, onde esse egoísmo parece sobrepor a todas as coisas nas relações. As pessoas preocupadas apenas com o seu próprio conforto, com o seu próprio prazer, com o seu próprio bem-estar. Pessoas usando relações e outras pessoas para satisfazerem os seus próprios egos e desejos. Pessoas que se justificam dizendo que, na verdade, os fins justificam os meios. Então, se eu consigo o que eu quero, eu posso usar qualquer artifício que eu quiser para alcançar o meu objetivo e ainda me vendo no final como alguém bem-sucedido. Bem-sucedido no quê? Gente que conquistou um status, posição, dinheiro, fama, sucesso naquilo que desejava, mas o preço disso foi pisar em pessoas e desprezar relacionamentos a vida inteira e termina a vida bem-sucedido, admirado por muitos que olham de longe, mas sem relações próximas, porque destruiu isso ao longo da vida. Eu te pergunto, isso é sucesso? Isso é gente que anda nas trevas, que vive nas trevas, e que não sabe nem para onde está indo, porque as trevas o cegaram. Diante de tudo o que foi dito e como a gente compreende esse texto, me parece correto dizer que um verdadeiro cristão não é alguém perfeito, mas um verdadeiro cristão é alguém coerente, que procura viver a vida de forma condizente com essa fé que professa. Deus nos ajude a sermos verdadeiros cristãos andando na luz, para a glória dele mesmo. Quero chamar a banda à frente. E enquanto isso eu queria que a gente pensasse que essa graça que se revela em Jesus, que foi morto por nós, que ressuscitou o terceiro dia e vive para sempre, que essa graça que nos alcançou por meio da pregação do Evangelho, seja a mesma graça que nos faz crescer dia após dia, dando frutos, e sendo coerentes com essa graça que nos alcançou para a glória de Deus. A gente vai cantar sobre isso nesse momento. E enquanto isso, eu queria que você pensasse, refletisse, entendendo que não são condições aqui que João apresenta. Você não precisa fazer isso para se tornar um filho de Deus. Não são condições, mas são marcas. Uma vez que você foi alcançado por essa graça, uma vez que por meio da fé em Jesus você se torna filho de Deus, você passa a viver essa vida coerente, essa vida de obediência, essa vida andando como Jesus andou e demonstrando isso através do amor que nós temos uns pelos outros. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos abençoe para a glória dele mesmo.